E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 10 do Brasileirão. É isso aí. Então, rodada 10, então dá moral pra gente aí, deixa o like. Deixa o palpite de vocês também, que já estão acostumados. E o que mais, Felipe? Segue lá no Insta, né? Dá essa moral. E, lógico, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que nós temos o Instituto da Dica de Aposta, é uma resenha minha com o Felipe, no qual a gente acerta algumas, acerta outras, mas é a estatística que a gente acha que vai acontecer. E vocês participam também, pode ficar à vontade para brincar com a gente, valeu? É isso aí. Alisson, a gente tem que falar aqui sobre a rodada passada, que não foi tão boa como a anterior, mas também não foi tão ruim, né? Então tá valendo. Mas antes disso, né, a gente não pode deixar de comentar aqui de um comentário muito legal que apareceu no canal, né, aquele comentário que a gente sempre gosta de trazer. O Kekel e a Roseni mandaram aí, né? Pediram um abraço, um salve aí pra eles. Estão completando 16 anos de casamento, são lá de mascote, lá da Bahia. Estão aí acompanhando o canal, falaram que já acompanham o canal há um bom tempo, então parabéns aí pra vocês, né? Parabéns, que vitória, 16 anos. 16 anos, é isso aí. Parabéns, meu amigo. Exemplo aí de relacionamento. Agora voltando, né, pros comentários da rodada passada. Vamos lá, Alisson. O Bragantino venceu o Juventude por 2-1. Você acertou a vitória e eu cravei o placar. Muito bom. Atlético Paranaense e Flamengo 1-1, nós dois cravamos. Boa. Grêmio perdeu pro Botafogo por 2-1. Eu acertei a vitória do Botafogo. E Vasco e Cruzeiro empataram, eu acertei que seria empate. E foi isso. Mais ou menos. A gente começou a rodada, você já começou a rodada cravando, parecia que ia explodir de novo, mas... mas depois... Tá bom. Esses jogos malucos. Né? Não foi tão ruim, não foi tão boa. Tá valendo. Lembrando que tô na liderança aí das cravadas, né? Continua. Segue o líder. Vamos lá, vamos para essa rodada então. Botafogo e Atlético Paranaense. Vamos lá então, rapidinho. Vou de 2-1 Botafogo. Botafogo segue líder como sempre aí, né? Tá 3 vitórias seguidas e há 8 jogos sem perder. Só teve uma derrota nos últimos 7 jogos em casa. Ou seja, muito forte, tá num bom momento. Difícil parar o Botafogo. Pega o Atlético depois de 3 derrotas seguidas, já vem de 2 jogos sem perder. Porém, o último empate teve sabor de derrota contra o Flamengo, com a situação lá no finalzinho. Além de só ter uma vitória fora de casa nesse brasileiro. Fato positivo é que não perde o Botafogo há 5 jogos seguidos. Mas gol de Fogão, 2-1. Show de bola. Eu vou de Botafogo 1-0, cara. Mesma lógica da sua, né? A fase muito boa do Botafogo. Até fora de casa ter conseguindo bons resultados. Em casa, melhor ainda. E o Atlético tem um rendimento melhor dentro de casa. Apesar de alguns tropeços, mas não vive um momento tão bom como o Botafogo. Pode surpreender, mas nesse momento, Botafogo 1-0. Atlético Goianiense e Criciúma. 1-1 nesse jogo, confesso que deu vontade de botar vitória para o Atlético Goianiense em casa, mas vou de 1-1. O Atlético melhorou seu futebol aí, dos últimos 5 jogos só perdeu uma, porém jogando em casa nesse brasileiro ainda não teve nenhuma vitória. Ataque veio bem, né? Marcou 10 gols nos últimos 5 jogos. Já o Criciúma está 6 jogos sem vencer, deixou escapar a vitória no último jogo aí. Vai lembrar que só a única vitória do campeonato foi justamente fora de casa, que pode animar, mas a defesa vem levando aí gols a 6 jogos seguidos, que é um ponto negativo, né? Vou de 1-1, mas o Atlético Goianiense aí poderia botar a vitória. Show de bola. Eu vou de Goianiense 2-1, mas também pensei no empate, aquele jogo que a gente fica ali realmente em dúvida, né? Porque são dois times que não vivem momentos muito bons aí no campeonato, mas eu foquei realmente no lado bandante, acho que tá na hora do Goianiense conseguir uma boa vitória em casa, então 2-1 Goianiense. Show. São Paulo e Cuiabá. Felipe, vou de São Paulo 2-0 em cima do Cuiabá. São Paulo segue a sua vencibilidade aí, já são 13 jogos sem perder. Lembrando que seus últimos 6 jogos e 5 vezes teve no máximo 2 gols. E nessa sequência aí, em 5 vezes, só um time marcou, né? Pega o Cuiabá, que vem animado aí com a goleada aplicada no Fortaleza. Tem uma das defesas mais vazadas do brasileiro, né? Lembrando que está sendo uma pedra no sapato do São Paulo nos últimos jogos. Já são 3 jogos sem perder para o São Paulo. Mas o São Paulo jogando em casa aí, eu vou de 2-0. Show de bola. Eu vou de São Paulo 3-1. Né, contrariando aí um pouquinho os últimos jogos do Cuiabá, né, que agora aprendeu a ganhar, né, voltou a ganhar e ganhar bonito, enfim. Mas pega o São Paulo que vem numa fase muito boa, joga em casa, então é difícil nesse momento ainda não confiar no mandante. Eu vou de São Paulo 3-1. Fortaleza e Grêmio. 1-1 nesse jogo também, vou. Fortaleza que dirige já são 3 derrotas seguidas, nessas 3 derrotas nem sequer marcou gol. Seus últimos 5 jogos só um time marcou o gol, né, vai lembrar. E lembrando também que jogando em casa ainda não perdeu um brasileiro, que pode animar aí. Grêmio já está 3 jogos sem vencer, teve ambos marcando nos últimos 3 jogos, ou seja, jogos movimentados. Lembrando que perdeu os 3 jogos fora de casa até o momento. E ainda tem o tabu de 7 jogos sem vencer o Fortaleza. Então tu tem que achar um equilíbrio aí, que as duas equipes não vêm no momento tão bom. 1-1. Vou junto contigo, mano. 1-1.
né? Não dá para confiar nesse momento no Fortaleza, que inclusive, né, a gente sempre fala, no Brasileirão é um outro time, quando vai para as Copas parece que muda completamente, mas no Brasileirão tá mal. E o Grêmio também ainda não se encontrou, depois que voltou a jogar, né? Tem muita coisa ainda para rolar, mas nesse momento a fase não é boa, então 1-1 aí, equilíbrio. Show. Juventude e Vasco. 1-1 nesse jogo também, tô indo 1-1 e os 3 placares já. Juventude segue invicto jogando em casa, foram 2 vitórias e 2 empates. Lembrando que ainda não perdeu no seu mando, né? Eu não sei se jogou todos os jogos no seu estádio mesmo, que eu fiquei meio perdido. Vem marcando gol a 9 jogos seguidos. Lembrando que em casa só tomou 2 gols até agora, ou seja, o time caseiro aí sabe jogar em casa, bem perigoso. Pega o Vasco, não consegue sair da má fase ali, né? Já são 3 jogos CVC, além de perder todos os seus jogos fora de casa até agora, fazendo apenas 2 gols em 4 partidas. É um péssimo visitante. Apesar disso, vou de empate, mas poderia de vitória do Juventude aí, mas vou equilibrar. 1-1. Show de bola. Eu vou de Juventude 1-0, cara. Aquele jogo bem magrinho, né? O Vasco aí, além da fase ruim, como visitante, o rendimento cai. E pega o Juventude que, pelo menos dentro de casa, tem conseguido ali seus pontinhos. Então, é uma chance boa aí para aproveitar e conseguir essa vitória. 1-0 Juve. Show. Internacional e Corinthians. Felipe, vou de Inter 2-1 em cima do Corinthians. Inter, né? Que jogando com o seu mando ainda não perdeu ainda nesse brasileiro. Os seus últimos 5 jogos é apenas um. Ambas equipes marcaram, ou seja, só uma equipe que geralmente marca. Fato positivo é que não perde para o Corinthians 7 jogos seguidos. O Corinthians que já vem de 3 jogos sem vencer, lembrando que ainda não venceu fora de casa, o que desanima, né? Tendo um empate e 3 derrotas. Fato curioso é que, diferente do Inter, seus jogos têm sido bastante movimentados. Nos últimos 5 jogos, em 4 teve 3 ou mais gols. Gol de Inter, né? Jogando aí o seu mando de campo, não é em casa, mas o Corinthians não vem no bom momento, o Inter jogando com o seu mando geralmente tem aproveitado mais. Então, Inter 2-1. Show de bola. Eu vou de 1-1, cara. Não consegui, mesmo o Inter aí como mandante, né, mesmo não tendo jogado tão mal, apesar de os últimos resultados não terem sido tão bons, mas não consegui confiar nesse momento no Inter, porque o Corinthians também vive um momento muito ruim e precisa correr atrás, pelo menos desse pontinho aí fora de casa. Então eu vou de equilíbrio aí, 1-1. Não consegui ver um time tão melhor do que o outro. Cruzeiro e Fluminense. Vamos lá, vou de Cruzeiro 1-0. Cruzeiro vem bem demais aí, né? Dos últimos 10 jogos, só perdeu uma vez. Venceu todos os seus 3 jogos em casa até o momento. O fator negativo é que está 4 derrotas seguidas contra o Fluminense. Está engasgado aí. Lá ele. Fluminense que veio pressionado demais na zona, né? Já está 3 jogos sem vencer, perdeu todos os seus 4 jogos fora de casa até o momento. Tem a segunda defesa mais vazada do brasileiro. Acho difícil aí conseguir algo na casa do Cruzeiro nesse momento. Então por isso Cruzeiro 1-0. Show de bola, mano. Eu vou de Cruzeiro 2-1. Né? O Cruzeiro também estou confiante aí na vitória do mandante. Vive um bom momento, pega o Fluminense que vive um péssimo momento no Brasileirão, principalmente, né? E tem o mando de campo aí a seu favor, porém, só que precisa ter um pouquinho mais de gols aí, né? Imaginando que pode ser uma partida mais movimentada, 2-1. Vitória e Atlético Mineiro. Vamos lá, Atlético Mineiro 2-1 em cima do Vitória. Vitória depois de uma sequência horrível, já está 3 jogos sem perder, o que anima demais, né? Vencendo seu último jogo em casa, onde deu muita moral. Tem tido jogos movimentados aí, né? Últimos 7 jogos, 5 vezes ambas as equipes marcaram. Além de não perder a 3 jogos seguidos para o Galo jogando em casa. Então é um jogo bem perigoso aí. O Galo que vem uma derrota sinistra contra o Palmeiras aí, né? Uma goleada. Porém não perdeu ainda fora de casa. É um ótimo visitante, né? O time vem num momento estável, onde não consegue uma sequência legal. Eu acho o jogo duríssimo aí, porém confio no Galo aí, mesmo fora de casa, para esse jogo. O Galo em casa jogando mal, fora de casa tem se dado bem, né? Então por isso 2-1 Atlético Mineiro. Show de bola. Eu vou de 1-1, cara. Mesmo sendo um jogo difícil pro Vitória, né? Pega um adversário muito bom e que vem jogando bem fora de casa, mas o Vitória também aí tentando se reencontrar, tem um mando de campo a seu favor, tem essa história que você trouxe, né? De ter jogado bem contra o Galo nos últimos jogos. Eu vou de 1-1, pontinho aí pra cada lado. Show. Flamengo e Bahia. Vamos lá, jogão. Vou de Flamengo 2-1 em cima do Bahia. Flamengo segue embalado, já são 7 jogos sem perder. Nessa sequência aí são 6 vitórias seguidas. Marcou 13 gols nos últimos 5 jogos. E jogando em casa só tem uma derrota até o momento, que foi no clássico aí no Brasileirão. Pega o Bahia que vem forte demais esse ano, já são 3 jogos sem perder. Nos últimos 5 jogos tem 3 vezes, não levou gol. Já tem 3 empates jogando fora de casa até agora. Lembrando que só tem uma derrota no Brasileiro. Eu acho o jogo duríssimo aí, porém vou de Flamengo jogando em casa sempre é muito forte. Show de bola, mano. Eu vou de Flamengo 3, Bahia 2. Vou de um jogo bem diferentão aí.
Relembrando um histórico, né, entre eles, que é impressionante. Quase todo jogo aí nas temporadas entre Flamengo e Bahia sempre tem aqueles jogos malucos lá de 4-3, 3-2, enfim. Então vou tentar focar um pouco nisso. Né? O momento das duas equipes é muito boa, as defesas vêm bem, então não deveria ser um jogo tão movimentado, mas eu tô indo nessa intuição de que seja um jogo bem aberto, então 3-2 pro Flamengo, principalmente por ser o mandante, né? Show. Um jogo muito difícil contra o Bahia. Palmeiras e Bragantino. Vamos lá, Palmeiras 2-1 em cima do Bragantino. O Palmeiras já está 5 jogos sem perder, porém em casa só tem uma vitória, vale lembrar, né? O time tem a melhor defesa do campeonato, lembrando que marcou 8 gols nos últimos 3 jogos. O Bragantino, que tem apenas uma derrota nos últimos 6 jogos. Os últimos jogos contra o Palmeiras foram bem equilibrados aí, com vitória para ambas. Fato negativo é que vem levando um gol a 20 jogos seguidos contra o Palmeiras, ou seja, sempre leva um gol. Por isso, o Palmeiras, mesmo jogando em casa, ele está sendo mais forte fora de casa. Gol de 2-1, Palmeiras em cima do Bragantino. Mesmo com o fator casa, né? Fator casa incrível, né? Vamos lá, eu vou de Palmeiras 2-0, mano. Só tirei o golzinho que tu colocou pro Bragantino, né? Se eu não me engano. Vou de 2-0 Palmeiras, muito forte, momento bom. Tem um mando de campo a seu favor, que nesse momento não tem sido tão bom assim, né? E pega o Bragantino, que pro Palmeiras não vem conseguindo, contra o Palmeiras, né? Não vem conseguindo bons resultados. E fora de casa também, a gente sabe que normalmente o rendimento cai um pouquinho aí no campeonato. Então, Palmeiras 2-0. Show de bola. Fechou, galera. Espero que vocês vão mitar nessa rodada. Tô sentindo que vai dar bom demais. Então, deixa aí embaixo o comentário de vocês. E se cravar, faz o quê, Felipe? Se cravar, tem que avisar, né? Seja lá no Insta, seja aqui no próprio comentário que você mandou. Se cravar, 3 pelo menos, não é isso? É isso aí. Aí a gente... É isso aí. Para no próximo vídeo a gente lembrar aqui. Valeu, galera.